Olá, meu nome é Lívia de Carvalho Venegeroles, sou estudante de iniciação científica no LAPO, Laboratório de Propriedades Óticas. O meu orientador é o professor Dr. Yuri Muniz Pepe, os meus tutores estão todos listados no slide e o meu trabalho é o apoio técnico no desenvolvimento de um sistema de análise da radiação solar utilizando o radiômetro com topologia FlyEye. A estrutura da minha apresentação consiste em introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados, conclusão, referências bibliográficas e agradecimentos. Através de radiômetros solares, é possível fazer o estudo da radiação solar que recebemos na superfície terrestre. Os FlyEyes desenvolvidos anteriormente surgiram a partir da biomimética das conhecidas moscas domésticas, que possuem campo de visão amplo e têm seus olhos compostos por vários pequenos olhos chamados omatídeos. Com isso, a ideia do mini FlyEye surgiu a partir da miniaturização de FlyEyes já utilizados em trabalhos anteriores. O primeiro FlyEye do mestre Lucas Barbosa, que tem 600 mm de diâmetro, e o segundo da mestre Juliane Graziella, que possui 350 mm de diâmetro. Com isso, o objetivo é desenvolver um radiômetro com topologia FlyEye em escala reduzida, quando comparado ao primeiro e segundo radiômetros desenvolvidos, impresso em impressora 3D, além de um sistema de aquisição de dados interface homem-máquina. A estrutura mecânica foi modelada no software Solid Edge, impresso em impressora 3D em material ASA, consiste em um domo de 100 mm de diâmetro e 20 mm de espessura, 5 células solares, 4 a 45 graus e 1 a 90 graus em relação à base do FlyEye, e um flange de 20 mm de largura e 10 mm de altura que acomoda 8 parafusos M7. Consiste em 4 discos de acrílico de 5 mm de espessura, 2 dos discos têm diâmetro de 140 mm e os outros 2 com 180 mm de diâmetro. O sensor utilizado foi uma célula solar de silício policristalino redonda de 30 mm de diâmetro. E esse é um mini FlyEye montado, sua visão superior, frontal e inferior. Obter a curva IV é importante para análise e avaliação de células e módulos fotovoltaicos, pois traz informações importantes a respeito de suas características elétricas. Para isso, foram utilizadas 5 décadas de resistores, uma lanterna LED e 2 multímetros digitais, um ajustado para medir tensão elétrica e o outro para medir corrente elétrica. Para obter o ângulo de abertura do detector, foi necessário determinar o ângulo de abertura da célula solar. Esse experimento traça a curva do ângulo versus a corrente elétrica gerada pela célula solar. Foi utilizado um goniômetro de mesa, um LED e um multímetro de bancada para medir a corrente elétrica, além de uma célula redonda de silício policristalino, a mesma do radiômetro. A cada medição, o braço onde está fixada a fonte de luz tinha seu ângulo de posicionamento alterado de 3 em 3 graus entre 0 e 180 graus. A calibração das células foi feita utilizando o piranômetro Keep Zoning utilizado como instrumento de referência, o piranômetro e as células acomodadas lado a lado, tendo o mesmo referencial, e a medida de ADC das células e a tensão elétrica do piranômetro realizadas a partir da variação da distância do simulador em relação ao piranômetro e as células através do software de aquisição desenvolvido. O sistema de aquisição de dados utilizado foi um microcontrolador PIC18 de 12 bits de resolução. A IHM foi desenvolvida em MATLAB e ela realiza o monitoramento da leitura em ADC de cada célula numericamente e graficamente e via mapa de calor, possibilitando a variação do intervalo de tempo entre as medidas. Neste teste foi ensaiado o nascer e o pôr do sol, variando a altura do simulador de 25 a 96 centímetros a cada medida. Cada medida foi realizada no intervalo de 5 em 5 minutos, começando da maior distância do simulador, nascer do sol, chegando à menor distância, meio-dia, onde o simulador permaneceu por 10 minutos, voltando até a maior distância novamente, o pôr do sol, em intervalos de 5 minutos. Essa é a curva IV obtida. A partir da curva IV obtida para materializar a tensão elétrica na célula solar, foi incorporada uma resistência de carga em paralelo com a saída da célula solar. A resistência escolhida foi a de 5 Ω, por ser um valor de resistência mais próximo da corrente de curto-circuito, e estarmos utilizando a célula solar como elemento sensor. Ao determinarmos o ângulo de abertura da célula, podemos determinar o ângulo de abertura do detector. Essa determinação foi feita pela construção geométrica hipotética do ângulo de abertura, coberto pelo conjunto dos 5 sensores que formam o mini FlyEye. Assim, conhecendo o ângulo sólido para uma das células solares, pelo prolongamento das retas limites da borda de cada sensor, foi possível determinar e estimar o ângulo sólido para todo detector. Segundo Silva, 2022, o ângulo sólido de uma geometria semisférica depende do ponto de corte imposto para a detecção. Por isso, os resultados para diferenças lineares de detecção, as atenuações de -1, -1,5, -2, -3 e -4 dB foram obtidas. Para a atenuação de -4 dB, o ângulo de abertura do mini FlyEye é 195 graus. Essa foi a curva obtida no teste de validação. Essa curva mostra a média em contagem do ADC para o canal 1 do mini FlyEye desenvolvido. O equipamento consegue simular o nascer e o pôr do sol. Obrigada ao LAPO, ao CNPq e à UFBA por essa oportunidade.